Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Hangar 6, Instituto Cristão de Educação e Cuidado. Esse canal aqui no YouTube é para quem gosta de Bíblia, de teologia, quer aprender mais e a viver a partir do padrão da Palavra de Deus, com uma linguagem simples, uma linguagem muito objetiva. Você é nosso muito bem-vindo, nosso convidado a se inscrever, curtir, compartilhar, comente aqui e assine as notificações para ser informado quando tivermos mais vídeos no ar. Você já teve que lidar com um patrão ou de repente em casa, no contexto familiar, ou mesmo na igreja, com uma pessoa centralizadora, desconfiada? Deixa aqui o seu comentário, é sobre isso que nós vamos falar, e estamos falando sobre liderança, quatro chaves para a liderança cristã, a partir dos conselhos de Jethro. Nós temos aqui já dois materiais, dois vídeos que nós trabalhamos para passar o máximo de informação, sem enrolação, rápido, objetivo, menor tempo possível, e estamos trabalhando o texto de Êxodo, capítulo 18, que é a visita de Jethro, sogro de Moisés. Então, se você não viu ainda, volta lá, entra no nosso canal, vai na playlist lá, Conselho de Jethro, assiste para você ter uma compreensão mais clara, não ficar boiando nesse terceiro vídeo que nós vamos trabalhar especificamente o verso 21. Para você entender um pouquinho, pegar aqui nosso rascunho, a nossa cola, porque ninguém faz mais nada de cabeça, nós precisamos da nossa colinha. Nós explicamos ali que Moisés estava liderando um povo numeroso, aproximadamente 2 milhões de pessoas, num processo de transição. Essa transição era muito difícil, porque eles eram escravos e agora estavam sendo libertos. Nesse processo, eles precisavam mudar a mentalidade, mudar os sentimentos e até as posturas. E aí, nesse processo, Deus escolhe um homem e colocou sobre ele a responsabilidade de conduzir essa transição de escravos para libertos, de um povo que não tinha uma pátria, uma identidade, agora eles estão construindo isso. E aí, nesse processo, Moisés deixa sua família, vai para o deserto, vai para uma tenda específica com o seu povo, o povo de Deus, e Jethro vai visitar a sua filha, e quando chega lá, Moisés não está. Onde é que Moisés está? Bom, está lá trabalhando, está lá no deserto, um pouco mais distante. A família ficou ausente, distante de Moisés, e Jethro, bom, cara, esse cara está muito tempo fora de casa, isso não é certo. E aí ele possivelmente foi visitá-lo, e aí quando chega lá no verso 17 e 18, ele fica observando e ele diz algo para Moisés. Moisés, olha, desculpa aí, amigão, o que você está fazendo não é legal, vai dar muito ruim. Por quê? Porque você fica sentado numa tenda coberta enquanto o povo fica o dia inteiro de pé numa fila, tomando sol na cachola, esperando para você decidir as questões pessoais, o que eles fazem da vida, qual é a palavra de Deus para eles. E aí Moisés ouve de Jethro algo que seria talvez muito difícil para os pastores, para nós ouvirmos isso. Olha, isso aí não é legal não. Você não pode fazer isso. Vai morrer você e o povo. Esse trabalho é pesado demais. Liderança sem limites é uma liderança sem saúde. Você vai perder a saúde, você vai se fadigar, vai se cansar demasiadamente. O povo vai desistir de te procurar, vai resolver do jeito deles, vão sair no tapa quando tiverem problemas de relacionamento e a coisa vai desandar. E aqui nós temos o primeiro conselho de Jethro, que é reconhecer os limites pessoais. É ter a humildade de entender que não somos autossuficientes. E aí, esse é o primeiro conselho de Jethro, versos 17 e 18. O segundo conselho é priorizar o papel espiritual em vez do administrativo. O administrativo é importante, mas haviam pessoas que seriam capazes de ajudar Moisés a se preocupar com as coisas do dia a dia, as coisas corriqueiras, enquanto Moisés
deveria estar em intercessão, levando as questões do povo, ouvindo Deus, trazendo para o povo essa fala, essa vontade de Deus e também ensinando o povo de Deus qual era a vontade de Deus. E falamos no vídeo anterior que todo grande líder nas Escrituras ele é chamado para isso, para revelar a vontade de Deus ao seu povo. Não é para ficar resolvendo problemas, é dar a eles informações, conhecimento, palavra, direção, para que eles mesmos decidam por si. E hoje, então, nós vamos chegar nessa terceira chave, que é delegar com discernimento e estrutura. Como assim, Roberto? Vamos ler o texto. Professor, vamos dar uma olhada no texto. Não se desespere, depois você leia com calma Êxodo 18, do verso 13 em diante, você vai entender melhor esse contexto. A gente está aqui apenas parafraseando, contando essa história com termos mais simplistas, para você entender um pouquinho mais. Quer aprofundar? Volta lá nos vídeos e acompanhe. Verso 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Perceba aqui, 4 elementos e também 4 agrupamentos. E o que Jétro está dizendo para ele? Jétro está dizendo basicamente o seguinte: você já entendeu que não vai dar conta, você já entendeu que tem que gerenciar esse tempo, você não consegue fazer tudo, então priorize o que Deus te chamou para fazer. Então faça aquilo que é mais importante, o que é secundário, você vai delegar para as pessoas, mas tem que delegar com discernimento e com estrutura. Vou ler o verso 22 para você compreender melhor o texto. Eles, esse grupo que foi agora levantado, esses homens escolhidos, que inclusive tem critérios para essa escolha, e os critérios são muito claros, e também de acordo com a capacidade, que é a primeira condição para ser um líder. Homens capazes. E aí é claro que todos têm as suas distinções e as suas limitações. Alguns podem liderar 1000. Ótimo! Bem-vindo à equipe. Alguns vão liderar apenas 100. Ótimo também. A gente vai perceber aqui o tipo de líder e o potencial de cada um para não sobrecarregá-los. Então, 1000, 100, 50 e 10. Agora, olha que curioso. Jétro está falando de um valor numérico muito expressivo, que é a unidade de 1000, milhar. E ele está falando aqui de uma dezena. O que isso diz para a gente? Já estou falando aqui antes, dando spoiler, que temos que considerar essas diferenças, essas estruturas. Eu preciso discernir. Não adianta pegar alguém que é capaz de cuidar de 5 e colocar ele para cuidar de 500. Não vai dar certo. Por isso, o líder precisa conhecer os liderados, precisa treiná-los, andar com eles, a fim de conhecer as suas competências. Não existe nada pior do que chamar alguém incompetente para uma tarefa extremamente delicada e séria, como cuidar de pessoas. Isso é muito danoso. A gente está falando aqui do ponto de vista corporativo, empresarial. Agora vamos trazer isso para o âmbito da igreja, para a esfera da espiritualidade. Um pastor que levanta líderes despreparados, ele vai ter um problema sério na prestação de contas com Deus. Por quê? Porque a gente está falando de vidas, de pessoas. Estamos falando de algo que é muito mais importante do que o dinheiro, do que o ouro, do que a prata. Pessoas pelas quais Cristo morreu, pessoas pelas quais Deus se importa. Então, vamos voltar aqui no texto, e tu, dentre todo o povo, vai procurar homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade em algumas versões, ou homens dignos de confiança.
e que não são dados, é uma característica também, inimigos de ganhos desonestos, versão NVI, ou em outras versões, que aborreçam a avareza. E você vai colocar eles sobre chefes de pequenos grupos. E aqui é curioso que o verbo procurar ou escolher cuidadosamente indica um ato de discernimento espiritual. Não é por conveniência. Ah, mas o camarada é o CEO da empresa de não sei das quantas. Não interessa. Nem sempre estar capaz no corporativo é sinônimo de ser capaz no ministério. Isso precisa ter, preciso tomar muito cuidado, porque técnicas, conceitos podem ser utilizados, mas padrões de liderança mundanos não cabem dentro do ambiente da fé. E aqui a escolha não deveria ser política. Ah, vou escolher alguém porque se houver uma eleição futura vai me eleger porque eu coloquei nesse cargo. Não é uma escolha que é derivada de interesse. Essa pessoa, ela tem recursos, ela tem indicações, network que me interessa. Não é baseado também em questões emocionais. Essa pessoa, eu gosto dela, ou ela gosta de mim. Essa pessoa nunca me questiona. E não é essa a construção e o critério para essa escolha. Mas o texto é claro, está baseado no caráter e no temor de Deus. Esses são os critérios. Perceba, homens capazes. Então, se a pessoa se mostra incapaz, não ponha. O que eu faço? Treine, prepare, invista em ajudá-la a amadurecer até que se torne capaz. Mas também não espere estar pronto para cuidar de 1000, de repente já pode cuidar de 10, e eu vou demandando tarefas para 10. A segunda questão, tem que ser gente temente a Deus. Homens de verdade que detestam, odeiam a avareza. São pessoas inimigas de ganhos desonestos. Isso tem que ficar claro. A escolha é temor a Deus e caráter. A estrutura hierárquica aqui, como nós falamos, 1150 também demonstra, além de olhar para a capacitação dessa pessoa, ela mostra organização proporcional. Então eu vou proporcionando a esse líder um cuidado a partir dos seus dons. Quando nós vemos lá em Mateus a parábola dos talentos, quem tinha capacidade para 5 recebeu 5. Quem tinha capacidade para 2 recebeu 2. E quem tinha capacidade para 1 recebeu apenas 1. E aí nós precisamos pensar nessa organização proporcional. E aqui também cabe pensar numa delegação escalonada. Hoje essa pessoa está cuidando de 10. Se ela se destaca, vamos tentar, vamos desafiá-lo a avançar para cuidar de 50. Cuidou bem de 50, está crescendo, está se desenvolvendo, tem temor a Deus, é inimigo do ganho desonesto. Não é aqui pessoas que ficam bajulando por interesses ou presenteando ou qualquer outro tipo de manipulação. Percebeu isso? Vamos cuidar de 100, vamos cuidar de 1000. Então é papel do líder perceber, identificar, treinar e desenvolver essas novas lideranças. E é curioso que pensando nessa organização proporcional, essa delegação escalonada que vai garantir, isso com certeza vai garantir duas coisas: justiça e fluidez na gestão do povo. Nós lemos no verso 22, esses homens estarão disponíveis, eles estarão lá prontos para atender o povo. Se não conseguiu atender,
traz então para o líder superior. Para a gente fechar aqui esse estudo, o líder cristão ele precisa formar e empoderar líderes fiéis a Deus, escolhendo-os pelo caráter, não pela conveniência, pela amizade ou pelo interesse. E aí, lembre-se disso, quero concluir pensando nisso. Delegação é essencial. Então, busque indivíduos íntegros e de confiança. Lembre-se que temor a Deus é indispensável, é fundamental. Líderes eles devem ter princípios morais e espirituais muito bem consolidados, sólidos. Então, escolha pessoas certas. A seleção dos líderes ela deve ser criteriosa. Então, aqui a nossa terceira chave é delegar com discernimento e estrutura. Bom, se esse vídeo te ajudou, trouxe algumas ideias, te fez repensar, de repente você convive com uma organização ou uma igreja que não tem bem esses parâmetros estabelecidos como liderança, deixa aqui o seu comentário. Olha, eu entendo, eu já sofri isso, eu já vivi isso. Vou contar aqui uma história. Uma pessoa que começou na igreja muito bem e aí foi chamado para trabalhar como cooperador e era um voluntário cuidando ali na recepção, recebendo os irmãos, e ele fazia aquilo muito bem. De repente, deu na cabeça lá do pastor de ungí-lo a presbítero e foi um desastre. Ele ganhou um excelente ele perdeu, na verdade, um excelente recepcionista, voluntário ali, e ganhou um péssimo presbítero, cheio de arrogância, cheio de agora bajulações e exigências de que as pessoas o respeitassem porque agora eu sou o presbítero. E isso fica claro para a gente que aquela delegação, que aquele posicionamento não foi de Deus. Não, diga o que quiser, não foi de Deus. Não houve ali discernimento, preparo e estrutura para isso. E vou citar aqui, tá bom? Quando nós olhamos à luz das Escrituras Sagradas, não existe plano de carreira, tá bom? Líder é chamado para uma vocação específica, num tempo específico, com dons e habilidades específicas. Não é assim, eu saio da voluntário, cooperador na portaria e eu viro diácono, depois eu viro presbítero, depois eu viro pastor, depois eu viro bispo, depois eu viro apóstolo e por último eu viro o quarto da Trindade, sobrenome Jesus Júnior. Não existe isso, tá bom? A vocação é algo muito sério, precisa ser exercida de acordo com os padrões de Deus e o resultado disso vai ser bênção, graça e ordem. Deixou e abandonou os princípios de Deus, caos, desgraça, problemas, é isso que vai acontecer. Bom, compartilhe, envie lá para os seus colegas da igreja, para os obreiros. Quem sabe você pode abençoar pessoas compartilhando isso que nós estamos aqui expondo a palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe, te encontro no próximo vídeo.